aí galera do Me Salva, sejam bem-vindos a mais um módulo de sinais e sistemas lineares. Nesse módulo a gente vai aprender sobre as representações de Fourier. Ok, mas o que são as representações de Fourier para sinais e sistemas lineares? Bom, vocês devem lembrar lá das disciplinas de matemática que vocês fizeram no curso mais anteriormente aí, que existiu um cara chamado Fourier que descobriu que todo sinal pode ser escrito como uma superposição de senoides complexas. Tá, mas o que isso significa? Bom, significa aqui que a gente vai escrever os nossos sinais como uma soma, tá, de outros sinais aqui. E a palavra-chave importante para a gente é que esses outros sinais são senoides. E senoides, elas têm uma frequência atribuída a elas, tá? Uma senoide, ela varia conforme uma certa frequência. Até agora, a gente veio falando de sinais no domínio do tempo. Então, utilizando Fourier, a gente vai descrever esses nossos sinais no domínio da frequência. A gente vai mudar o nosso ponto de vista sobre os nossos sinais, beleza? Tá, né? Entendemos tudo. Não, vou mostrar um exemplo aqui. Olha só, por exemplo, eu tenho esses dois sinais aqui, que são duas senoides, tá? No domínio do tempo, elas estão aqui no tempo, e essa daqui tem uma amplitude de 10, e essa daqui tem uma amplitude de 1, só que com uma frequência 10 vezes maior. O que acontece quando a gente somar esses dois sinais? Quando a gente soma esses dois sinais, a gente vai obter uma senoide mais ou menos assim. Ainda tem a forma e o conteúdo harmônico aqui da senoide maior, então a gente continua tendo uma amplitude grande com uma frequência que dá para enxergar aqui, que é uma frequência também baixa, tá? E depois a gente tem a nossa componente com a frequência maior e a amplitude menor, que a gente também enxerga por essa oscilação aqui que acontece. O que a gente sabe também? Que cada um desses dois sinais tem uma frequência. Então, vamos imaginar que tudo que a gente está vivendo até agora é um sistema em 3D, assim, onde a gente tem um eixo que é a amplitude, o outro eixo horizontal que é o tempo e um outro eixo escondido lá atrás que é a frequência que compõe esse sinal. No caso, esse nosso sinal aqui tem uma certa amplitude composta pelo primeiro sinal, o azul aqui, que é o 10 seno de t, que tem uma certa frequência, e quando a gente olha para uma frequência um pouco mais alta, a gente encontra esse outro sinal aqui. Vocês podem ver, tá? Prestar atenção que isso aqui é no domínio da frequência. Tem esse ômega aqui em radianos por segundo, que é a frequência de cada sinal. Então, vamos sempre pensar que a gente está olhando uma coisa em 3D. Tu está pegando esse sinal vermelho aqui e a gente pode decompor ele em todos os componentes espectrais, ou seja, em todas as frequências que compõem esse nosso sinal original, beleza? Então, basicamente, isso são as representações de Fourier. A gente podia olhar uma coisa no domínio do tempo e agora a gente vai querer olhar essa coisa no domínio da frequência. A gente está mudando o nosso ponto de vista sobre os nossos sinais, ok? Beleza. Nesse módulo, a gente também vai falar sobre como a gente consegue essas representações de Fourier. Para um sinal periódico e contínuo, a gente vai descobrir qual é a série de Fourier. FS significa série de Fourier, porque em inglês é ao contrário a sigla, Fourier Series. Então, aqui inverte. Para um sinal aperiódico de tempo contínuo, a gente vai fazer uma transformada de Fourier, que eu vou chamar de FT também por causa da sigla em inglês. Quando a gente tem um tempo discreto e um sinal periódico, a gente também vai fazer uma série de Fourier, só que é uma série de Fourier de tempo discreto, ou seja, uma DTFS. O DT é Discrete Time em inglês, ou seja, tempo discreto também. É a mesma coisa, mas é equivalente. E a gente vai aprender também, revisar na realidade aquilo que vocês já viram, que o sinal aperiódico de tempo discreto, a gente vai ter a nossa DTFT, a transformada de Fourier de tempo discreto. Depois de aprender como se realizam todas essas transformações aqui, a gente vai ver
as transformadas inversas, tá? Vamos revisar como é que se faz. A gente vai aprender sobre algumas propriedades que são importantes para lidar com os nossos sinais e operar com eles e conseguir coisas úteis. E, finalmente, aplicar tudo isso novamente em equações diferenciais e de diferenças, como a gente fez lá na representação no domínio do tempo, que primeiro a gente aprendeu um monte de coisa, como isso aqui, e depois a gente usou para resolver equações. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de usar o tempo, a gente vai usar a frequência. Beleza? Valeu, galera, e fiquem ligados aí nas aulas, tá? Vamos nessa!